A nova Itapemirim Suzantur também entra na disputa com a EXM Partners para suspender as linhas do Grupo Comporte, no caso da Penha e da União, linhas que concorrem com a Itapemirim. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a Suzantur classificou as 9 linhas e mercados autorizados a empresas do Grupo Comporte que sobrepõem as operações da nova Itapemirim como, entre aspas, concorrência ilegal e predatória. Os termos estão no recurso movido pela defesa da empresa do ABC Paulista, que quer restabelecer a decisão de primeira instância que havia determinado suspensão destas linhas e mercados para as empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha. A NTT, que gerencia as linhas interestaduais de ônibus, e a União e a Penha conseguiram, em segunda instância, impedir a suspensão dos serviços. O recurso da Suzantur foi protocolado nesta sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, e é trazido de forma exclusiva pelo portal Diário do Transporte. Nesta quarta-feira, a EXM Partners, administradora judicial do processo de falência do grupo Itapemirim, também recorreu querendo suspender as linhas para o Grupo Comporte de Constantino Oliveira. A Suzantur classifica a concorrência pelo Grupo Comporte como ilegal e predatória, por argumentar que as autorizações possuem, ainda nas palavras da defesa da empresa do ABC, vícios graves. Uma operação sobreposta de linhas, isto é, a concorrência de duas empresas numa mesma linha de transporte que implica necessariamente uma perda de falta da clientela entre uma e outra reciprocamente, não é problema em si. Ao contrário, isto é naturalmente bom. O Brasil é um país de livre mercado. Especialmente o mercado de transporte terrestre de passageiros tem passado por inovações legais e regulamentares nos últimos anos que objetivam justamente favorecer ainda mais a livre concorrência nesse setor. O que não se pode admitir, por outro lado, é a concorrência ilegal e predatória. Como se verá no próximo capítulo, uma apuração preliminar da própria agravante constatou que as empresas concorrentes obtiveram autorizações para concorrer nos mesmos mercados operados pelo grupo Itapemirim por meio de processos administrativos enviados de vícios graves. A concorrência que estas empresas concorrentes oferecem à massa falida do grupo Itapemirim neste contexto é a perversão da concorrência legal e sadia desejada pelo ordenamento jurídico. As perdas que referida concorrência oferecem, e é evidente oferecerem alguma perda, ainda que fosse mínima, correspondem por isso a danos, isto é, a prejuízos ilegalmente impugnativos ao grupo Itapemirim, que, porque derivado da ilegalidade, podem ser remediados judicialmente. Segundo a Suzantur, no recurso por causa do que considera concorrência desleal com sobreposição de linhas, tem gerado um prejuízo mensal de 75,7 milhões, o que, no acumulado de 22 meses de arrendamento das linhas, pode chegar a 1,5 bilhão de reais. Isso segundo a defesa da Suzantur, massa falida do grupo Itapemirim, uma vez que o arrendamento é para angariar recursos e saldar parte da dívida de 2,6 bilhões de reais deixada pela gestão antiga de Sidney Piva de Jesus. Mas, além disso, este prejuízo é real e atual, com efeito ainda que os direitos de exploração de linhas do grupo Itapemirim estejam atualmente arrendados a Suzano. O fato é que a concorrência desleal das empresas que obtiveram autorizações irregulares, atualmente das 40 linhas operadas pelo grupo Itapemirim por meio de contrato de arrendamento, são 1.010 mercados sobrepostos que geram um prejuízo mensal à operação de 75 bilhões
de R$ 75.778.119,45, o que significa que apenas nos últimos 20 meses, intervalo entre setembro de 2022, data da quebra, até abril de 2024, os prejuízos alcançaram ao menos R$1.515.562.388,94. O Grupo Comporte vai causar prejuízos de 115,5 milhões a Itapemirim, afirma a Suzantur. Especificamente sobre a concorrência das linhas do Grupo Comporte, a Suzantur diz que o prejuízo acumulado no arrendamento será de 115,5 milhões. O estudo indicou que nos mercados sobrepostos pelo Grupo Comporte tem-se um faturamento mensal de ao menos R$ 5.777.143,76. Até abril de 2024, a atuação ilegal das empresas do Grupo Comporte gerou um prejuízo à operação de, ao menos, R$ 115.542.875,20. 1001, Entran e Cometa, sem problemas. Em relação às outras concorrentes, como a Autoviação 1001, Entran e Viação Cometa, a Suzantur diz que não se pode evitar operações porque se trata de concorrência legal e sadia. Além disso, o juízo, a qual também não suspendeu operações de concorrentes legais da massa falida, apenas das empresas concorrentes que concorrem de maneira ilegal. Outras empresas como 1001, Entran, Cometa e etc. operam as mesmas linhas e seguirão operando, porque as perdas que causam a massa falida são fruto natural e esperado da concorrência sadia. Para sustentar que as autorizações dadas ao Grupo Comporte seriam ilegais, a Suzantur novamente usa o argumento que as liberações para o Grupo Comporte ocorreram enquanto estava em vigor uma proibição do TCU para a concessão de novas autorizações, enquanto a Corte analisava se o modelo deste tipo de autorização pela NTT era legal. Depois, o TCU concluiu que sim, o modelo de autorizações da NTT é legal. O relatório NTT também desarma a alegação da agravante que as autorizações realizadas pela autarquia se mostram válidas, porque firmadas em datas anteriores à medida cautelar exarada pelo Tribunal de Contas da União. Pela simples leitura do relatório NTT, verifica-se que grande parte das autorizações foram concedidas no âmbito do processo 50.500.041.288/2020/61, quando já estava vigente a decisão cautelar proferida em 4.3/2021 pelo Tribunal de Contas da União, pelo ministro relator Raimundo Carreiro, que vedava à NTT a autorização de novas linhas e mercados. A NTT não analisou viabilidade econômica, alega a Suzantur. Segundo ainda a Suzantur, outra ilegalidade que as autorizações foram concedidas ao Grupo Comporte sem análise da viabilidade econômica das linhas. Mas como se não bastasse, o relatório NTT também é claro ao afirmar que as autorizações foram concedidas sem que se observassem as exigências objetivas legais constantes da Resolução 4.770/2015 da Resolução 1.692/2006 e do artigo 6º da Instrução Normativa, as leis número 13.848/2019 e 10.233/2001, além de outras aplicáveis. A NTT reconhece as autorizações dos processos listados pela decisão inibição. Prejuízos foram concedidas sem que fossem observadas duas etapas indispensáveis: estudos de viabilidade econômica para os pedidos, análise de mérito pela NTT da viabilidade econômica dos pedidos. A Suzantur ataca a decisão que deu provimento ao recurso da NTT. A empresa do ABC alega que a NTT não tem legitimidade porque acabou defendendo um grupo privado de transporte, no caso o Grupo Comporte, o que não é o seu papel como agência pública reguladora. A matéria completa e o histórico de todo este imbróglio envolvendo EXM Partners, Suzantur e Grupo Comporte está no site Diário do Transporte. Leia a matéria completa no site. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário e da Nova Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Pessoal, peço perdão pelo barulho
em volta é que estou na rua e fiquei sabendo da notícia agora. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.